O índice S&P 500 é talvez o principal indicador não só da economia dos Estados Unidos, mas também da economia mundial. E agora está acontecendo algo bastante interessante com o S&P 500. Quando digo interessante, não me refiro a como o mercado está subindo bonito, mas sim ao contrário. Pessoal, vocês têm certeza de que realmente entendem por que fio tênue eles estão andando agora? Desde o mínimo de 30 de março, o índice deu um salto de aproximadamente 19% em apenas 32 dias de negociação. Isso soa bastante animador. Bem, praticamente parece um giro em V perfeito, quando o mercado cai bruscamente e se recupera com a mesma rapidez. Mas essa situação tem um pequeno problema. O problema é que, historicamente, esses impulsos geralmente aconteciam não depois de uma leve queda, de 9 ou 10%, mas sim após uma verdadeira pancadaria no mercado, certo? Dessas viagens sangrentas para baixo. Em 2009, o mercado cresceu em um ritmo semelhante após uma queda de 57%. Em 2020, depois da queda da Covid de cerca de 34%. Em 2015, houve uma forte recuperação após uma queda de quase 19%, em meio ao caos tarifário causado pelo Trump. Ou seja, normalmente a lógica é a seguinte: primeiro o mercado é derrubado para o porão, os investidores capitulam, o medo atinge o auge, tudo parece extremamente horrível e só então começa uma forte recuperação. Agora, o cenário é completamente diferente. A queda anterior foi, algo em torno de 10%, talvez até menos. Pelos padrões históricos, isso, não é nem de longe uma catástrofe. É mais como se o mercado tivesse batido o dedinho do pé na perna da cama, gritou de dor e um mês depois já estivesse correndo para renovar as máximas históricas, como se nada tivesse acontecido. E o mais importante, o mercado está se comportando como se tivesse passado por uma crise do nível de 2009 ou 2020. Uma crise dessa magnitude nem chegou perto de acontecer. Não houve uma capitulação profunda daquelas sobre as quais toda a mídia fala. Não houve uma limpeza séria do mercado das empresas com capitalização inflada. Não houve um colapso completo, depois do qual se poderia dizer: sim, o mercado queimou toda e qualquer euforia, instalou o medo nos investidores e agora começa um novo ciclo. Em vez disso, tivemos quase um pump vertical baseado em duas, não sei se são histórias ou promessas. A primeira história é que a IA vai salvar o mundo. A segunda história é a geopolítica, Irã, Ucrânia, Taiwan e muito mais. De algum jeito tudo vai se resolver. Muito conveniente, mas infelizmente isso é auto-engano. A economia está patinando, a geopolítica está pegando fogo, as taxas pressionam, o consumidor está enfraquecendo, o mercado de trabalho está esfriando e o peso da dívida não desapareceu. E isso sem nem falar do mais importante, o Estreito de Hormuz. Ele pode afundar todo o mercado, não só o de ações dos iranhos, mas o mercado mundial, a economia global. Mas pelo menos, sempre temos a palavra mágica, IA. E se a essa palavra ainda acrescentarmos uma nova máxima histórica, IPO da SpaceX, IPO da OpenAI, IPO da Anthropic, aí então vale tudo. Dá para vender sonhos aos investidores com multiplicadores muito bonitos, vão ter grandes retornos. O problema é que o crescimento está se tornando cada vez mais concentrado. O que eu quero dizer com isso? Quem está puxando o mercado basicamente são as empresas de IA, semicondutores e software. Ou seja, alguns grandes gigantes da tecnologia. Ou seja, o índice parece forte, mas dentro dele a sensação é cada vez maior de que não se trata de um mercado amplo e saudável, mas sim de uma vitrine muito cara, atrás da qual metade da loja já está fechada para reforma. É justamente por isso que o crescimento atual é perigoso, não pelo fato de o mercado simplesmente renovar sua máxima. O próprio recorde histórico não é por si só um sinal de venda a descoberto. O mercado pode continuar subindo cada vez mais por um bom tempo. O perigo está em outra coisa. A velocidade do crescimento não corresponde em nada à profundidade da queda anterior. O mercado está se recuperando como se antes tivesse havido um verdadeiro colapso, embora tenha sido apenas uma correção bem rasa de 10%. Isso cria uma assimetria muito desagradável. Ainda há potencial de alta, porque a euforia pode durar mais do que o bom senso. Mas o risco de queda está se tornando cada vez mais tóxico, porque o preço já embute um futuro perfeito demais. E vamos pensar sobre o seguinte: se o mercado já precificou um cenário de recuperação pós-crise, mas a crise de fato não aconteceu, o que exatamente o mercado está comprando agora? Está comprando ações no fundo do poço? Não. Está comprando o medo dos investidores que já não acreditam em mais nada?
Não, o mercado está comprando expectativas e a narrativa de que todo o mundo, toda a economia vai se transformar em IA, inteligência artificial. Os investidores estão comprando a crença de que a IA vai compensar tudo, a macroeconomia fraca, o dinheiro caro, os riscos geopolíticos, a fraqueza de setores específicos e a piora na qualidade do crescimento. No final das contas, a história é tão antiga quanto o mundo. Promessas de desenvolvimento e crescimento grandiosos, multiplicadas pela ganância dos investidores, adicionamos um pouco de FOMO, enfeitamos o gráfico com um short squeeze e voilá! Mais um novo recorde histórico. Só que isso não é um movimento por uma rodovia de várias faixas, onde toda a economia cresce, muitos de seus setores, mas sim um movimento por uma corda bamba muito fina chamada IA. Para esses equilibristas, o final é sempre o mesmo: caem no abismo. Esse crescimento lembra uma injeção de adrenalina direto no coração, e é mais provável que estejamos testemunhando não uma recuperação, mas uma espécie de agonia terminal do mercado. Sim, soa duro, mas é bem possível. Primeiro nos explicam por que desta vez tudo será diferente, e depois todos se surpreendem por ter acontecido de novo como sempre. Vamos dar uma olhada no gráfico. Aqui temos velas mensais. Eu marquei as principais quedas significativas, começando com a crise hipotecária de 2007 a 2009. Preste atenção, caímos 57,4% até março de 2009. Depois disso começou a recuperação. Crise hipotecária. Em seguida, a agência de classificação de risco Standard & Poor's, que na verdade compõe o índice S&P 500, anunciou que o rating de crédito dos Estados Unidos seria rebaixado do máximo AAA para um degrau abaixo, AA+. E como resultado, o mercado caiu 21,7%. Depois disso, houve um endurecimento da política de crédito do Federal Reserve, ou seja, o aumento das taxas de juros básicas. Isso foi em 2018. O mercado reagiu com uma queda de 20,5%. A próxima queda muito séria, de 35%, foi o já conhecido episódio da Covid, os lockdowns, o fechamento da economia mundial, uma recuperação brusca devido às injeções de dinheiro do Federal Reserve e depois mais uma queda. Mas isso já foi em 2022. Por um lado, alta inflação, aumento das taxas básicas pelo Federal Reserve. Por outro lado, a Rússia atacou a Ucrânia. Crise energética como consequência em todo o mundo, na Europa e não só. E então, uma queda do mercado de 27,5%. Depois, um novo crescimento. E então, Donald Trump anuncia que vai iniciar guerras tarifárias com o mundo inteiro. O mercado reagiu com uma queda de 17%, se falarmos do índice S&P 500. Depois disso, o mercado sobe, depois cai aqueles 10%, ou mais precisamente 9,7%. Essa é a situação no Estreito de Hormuz, essa situação em torno de Israel e Irã, certo? Ou seja, parecia ser uma catástrofe global na economia mundial. Mas não, depois disso, o mercado se recupera bruscamente e observamos 2 meses de crescimento muito intenso. O que vemos no gráfico se removermos absolutamente tudo? Vemos que o crescimento continua. Vemos que o indicador RSI está na zona de sobrecompra, mas continua apontando para cima, o que significa que não há nenhum motivo para abrir posições vendidas. Agora vamos olhar para os candles semanais. O que vemos no time frame semanal? Vemos que tivemos uma correção bastante profunda. Sim, o RSI não entrou na zona de sobrevenda, mas caiu abaixo do valor 50 e depois disso houve uma recuperação acentuada, novamente velas totalmente verdes. Ou seja, não há nenhum motivo para abrir posições vendidas. O mercado continua crescendo e pode permanecer irracional por muito mais tempo do que o bom senso sugere. Consequentemente, aqui também não há nenhum motivo para abrir posições vendidas. E finalmente, vamos olhar para os candles diários. O que vemos aqui? E aqui esticamos o gráfico, aqui está a nossa recuperação. Vemos que o RSI continua na zona de sobrecompra, mas aqui já está se desenhando uma situação assim. Veja, conectamos os máximos vizinhos, eles sem dúvida estão subindo. Agora vamos conectar o valor máximo correspondente do RSI, parece que estão em declínio, mas podemos chamar essa divergência, e de fato é uma divergência de qualitativa apenas quando vemos um padrão de engolfo de baixa nos candles diários. Mas isso não é muito confiável, porque agora eu vou desenhar algumas figuras para vocês. Veja, aqui tivemos um engolfo de baixa. Vamos desligar o ímã, ele está atrapalhando. E de fato não houve nenhuma continuação para baixo. Aqui também parecia que havia um engolfo de baixa.
A correção foi insignificante e o crescimento continuou, mas com a formação de uma divergência. Portanto, para abrir posições vendidas mais confiáveis ou falar sobre uma reversão de mercado que já ocorreu com grande probabilidade, ainda precisamos olhar para os candles semanais. E aqui, como você pode ver, não há nenhum engolfo de baixa, assim como para os candles mensais. Aqui temos um crescimento contínuo, por isso é categoricamente proibido comprar. E agora vou explicar o porquê. O gráfico dos futuros E-mini com meus indicadores, já os apresentei a vocês mais de uma vez. O que nos interessa é o indicador mais abaixo. Aqui reparem, nos candles semanais é a linha vermelha. Quando ela está nesta zona, isso indica uma sobrevenda muito forte. Potencialmente, a partir deste ponto, o mercado pode se reverter para cima, ou pelo menos não tem grandes chances de continuar um movimento forte de queda. Agora mesmo, reparem, esse indicador está no ponto mais alto, certo? Ou seja, isso indica uma forte sobrecompra. Isso indica que o mercado tem uma pequena probabilidade de continuar um forte movimento de alta, mas, de acordo com esse indicador e com o gráfico do preço do índice, há uma probabilidade bastante alta de que ele caia. Este é o próprio índice, mas apenas os contratos futuros E-mini que são negociados na Bolsa de Mercadorias de Chicago. E você também pode negociá-los na plataforma Quant Fury, que, bem, está na minha camiseta, no meu coração e nas nossas telas azuis. Preste atenção, velas de 12 horas, uma sobrecompra muito forte. Nas velas diárias ainda não há uma forte sobrecompra, mas ela está próxima. Ou seja, podemos chegar perto disso. E, finalmente, o quadro mais interessante está no nosso time frame mensal. Vou até expandi-lo especialmente para vocês. Olhem, aqui estão as velas mensais do índice. O que vemos aqui? Vemos que os máximos anteriores nesta área aqui sim estão abaixo dos que observamos agora. E se pegarmos o valor do indicador de sobrecompra-sobrevenda, veremos que seus máximos, mesmo com máximos mais baixos do índice, estavam altos. E agora, reparem, esse movimento está se esgotando. Isso é uma divergência clássica típica em escala mensal, mas já pelo meu indicador de sobrecompra-sobrevenda, e isso indica que assim que virmos uma reversão mensal ou uma reversão nos candles mensais, é muito provável que comecemos a buscar pelo menos o objetivo de queda mais próximo. E essa é a região de 5.800 pontos, 6.100 pontos. Sim, falamos sobre esse objetivo ainda em março, quando o índice estava caindo, mas não chegamos até ele, apenas o formamos naquele momento. Agora o índice subiu, mas é muito provável que ele vá para essa região. E se você realmente quiser comprar algo, não faça isso antes do nível de 6.000 pontos. E muito provavelmente vamos visitar tanto essa zona rosa quanto essa laranja e também essa outra zona rosa. Ou seja, é bem provável que vejamos o índice chegar a 4.000 pontos. Mas com certeza agora não vale a pena comprar. Com isso, encerro nossa análise. Só quero lembrar que opero na plataforma Quant Fury. Você pode se juntar a essa plataforma. Aqui você não paga absolutamente nenhuma comissão. Você pode negociar tanto instrumentos do mercado de ações, índices, ações europeias e americanas, quanto criptomoedas, ouro, petróleo, gás e muitos outros instrumentos financeiros. Inscreva-se. Até logo.